nos Estados Unidos, a aprovação de Donald Trump caiu para 33%, de acordo com uma pesquisa Reuters Ipsos. A notícia é destaque no site da CNN Brasil. Olha lá, o índice atingiu o nível mais baixo deste governo e se igualou ao pior momento do primeiro mandato do republicano. 64% disseram desaprovar a gestão Trump. A maioria dos americanos expressa preocupação com a continuidade da guerra contra o Irã. Cerca de 80% acham que o conflito se estenderá por um longo período. Esse número chega a 87% entre os democratas. Os números pioram há meses da eleição de meio de mandato, quando os republicanos buscam manter a maioria no Congresso. A pesquisa online ouviu 1.166 americanos. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. E para traduzir esses números, a gente vai chamar a Fernanda Manhota, porque, Manhota, olha só, a gente sabe que Donald Trump, ele não pode, nem se ele quisesse, constitucionalmente, ele não pode concorrer à reeleição, né? Ele não poderia ter um novo mandato nos Estados Unidos como presidente. Porém, a gente tem uma data importante que está chegando, que é a eleição de meio de mandato no Congresso dos Estados Unidos. Como é que essa desaprovação pode, de alguma maneira, na sua avaliação, impactar essas eleições midterm? Pois é, Débora, estava aqui enfronhada nessa pesquisa, indo a fundo, vou trazer algumas coisas que me parecem particularmente interessantes de sublinhar e que às vezes passam batido, né, para quem olha só os números mais gerais. Como você disse, essa não é uma eleição que tem o nome do presidente Trump ali na ballot, né, na cédula, mas diz muito sobre como a sociedade vê o trabalho do presidente. Ela é uma eleição legislativa, uma eleição que tem alguns cargos executivos em disputa, mas que funciona historicamente no país como uma espécie de referendo do trabalho que o presidente vem realizando. E mais do que isso, né, além de ser termômetro, acaba funcionando também como uma pista do horizonte sobre quais vão ser as condições de governabilidade dessa administração pelos próximos 2 anos, porque a gente sabe que nos Estados Unidos, assim como em boa parte das democracias, o sistema de divisão ali de competências, né, de freios e contrapesos, faz com que ninguém consiga governar sozinho. O que significa que se o presidente Trump, que hoje tem maioria tanto no Senado quanto na Casa dos Representantes, perder alguma dessas maiorias e se perder aliados em lugares importantes também do ponto de vista da política regional, isso pode implicar uma dificuldade de avanço das suas agendas. Então, voltando para a pesquisa, algumas coisas importantes. O disclaimer antes de mais nada, né? Estamos há vários meses das eleições, esses números não significam necessariamente que os democratas já ganharam, aliás, ao contrário disso, mas hoje elas mostram, né, essas indicações mostram um ambiente eleitoral bastante difícil e sensível aos republicanos. E eu diria, Débora, que não é só uma questão de olhar para a aprovação do presidente Trump, né? Isso também conta, a aprovação dele está em baixa, como você bem lembrou, ela tem se manifestado assim já de maneira consistente nas últimas pesquisas, mas eu diria que essa nova pesquisa, ela combina 3 elementos que são bomba-relógio para quem está na condição, né, de tentar manter a hegemonia dentro do governo. É o desgaste presidencial misturado com o que a sociedade está vendo em matéria de economia, que é sempre um fator decisivo para o eleitor americano, e a intensidade da mobilização democrata. Eu acho que esse último ponto é o mais interessante. Se a gente vai a fundo nos números, eu mencionei que estava fazendo isso aqui, a gente vê o seguinte, que entre os democratas e republicanos, essa pesquisa da CNN e da Ipsos e outras mais recentes, elas têm mostrado o seguinte: tem uma margem de mais ou menos 8 pontos dos democratas à frente dos republicanos para o Congresso. Isso apareceu em vários lugares já. Só que essa pesquisa de agora, ela está mostrando que entre os eleitores extremamente motivados a votar, ou seja, aqueles que de fato devem se converter, já que, lembrando, né, comparecimento nos Estados Unidos sempre foi um tabu,
O intervalo, a margem de diferença chega a 20 pontos. Então, eu diria que hoje a gente tem a aprovação do Trump na faixa dos 34%, a economia sendo um calcanhar de Aquiles grave para o Partido Republicano, que usualmente costuma ser visto como o melhor em termos de plano econômico e que não está sendo visto assim nessa pesquisa e em outras recentes que saíram. A fadiga com a política externa e a guerra, ela chegou ao americano médio, não porque ele esteja interessado em discutir temas, né, da alta política internacional, mas porque está batendo no preço dos combustíveis e afetando o custo de vida, que já foi um preço alto pago pelo governo anterior. O Biden teve um desgaste da sua candidatura e depois Kamala Harris não conseguiu emplacar a campanha dela de fato com base nessa questão. E aí a gente vê agora que quando se pensa em comparecimento, a base democrata propensa a votar, que é o que eles chamam, né, de extremamente propensa a votar, está abrindo uma diferença de 20 pontos nessa pesquisa. Isso historicamente não é comum, isso historicamente não é o padrão, e isso mostra que existe uma mobilização dentro do partido. O Partido Democrata tem enfrentado dificuldades em renovar os seus quadros, em lançar nomes competitivos na política nacional, é verdade, isso continua acontecendo, ninguém tem hoje muita clareza de quem é o grande nome das próximas gerações entre os democratas, mas do ponto de vista da mobilização das bases, essa pesquisa traz uma informação que coloca um sinal de alerta para as campanhas republicanas. Só faria um último adendo, que essa pesquisa também traz ali nos pormenores, que é o seguinte: o voto nacional, e isso é importante sublinhar, ele não é uma previsão automática de cadeiras, né? A gente sabe que nos Estados Unidos a decisão é distrito a distrito e principalmente o Senado depende de um mapa muito específico. Por isso, eu concluo dizendo, como sublinhei no início, né? Não dá para ninguém cantar vitória de véspera, mas eu diria que são dados alarmantes para quem hoje tenta manter a condição de governabilidade, a situação, viu, Débora?